Bom, quero pedir para vocês abrirem, por favor, no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler primeiro o versículo 1 e 2, e depois nós vamos para o versículo 13 e 16. Então, Mateus, capítulo 5, vamos começar no versículo 1. Disse assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, versículo 13: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que estás nos céus. Esse trecho que nós acabamos de ler é uma parte do Sermão da Montanha. Então, como nós vimos, Jesus estava ali explicando, tanto para os discípulos como para a multidão que ali estava, a respeito de alguns princípios que vão orientar a vida cristã. E Jesus, ele ensinava sempre de forma muito didática. Nós podemos ver na Bíblia que ele ensinava por parábolas, ou ele utilizava coisas do dia a dia das pessoas, ou algumas situações específicas, para poder exemplificar o que ele queria passar para a multidão. Nesse caso, ele começa utilizando o sal. O sal, naquela época, ele era muito utilizado para fazer a conserva dos alimentos, né? Por motivos óbvios, não tínhamos geladeira, então eles utilizavam o sal para poder conservar. Da mesma forma, eles utilizavam o sal para poder dar sabor àquele alimento. Então, era algo que estava ali constantemente sendo utilizado na rotina das pessoas. Logo, Jesus começa a explicar que o sal, ele tem um propósito. E se ele perder esse propósito, de que vai adiantar? Se o sal, ele não puder mais ser utilizado para conservar ou para salgar, de nada vai servir. Ele vai ser simplesmente um pó branco, o qual você pode jogar na rua e as pessoas podem passar por cima. Da mesma forma, Jesus também começa a explicar através da luz. Imagina uma cidade totalmente iluminada. A gente consegue esconder uma cidade diante de tantas luzes? Não, simplesmente é impossível de se esconder. Da mesma forma que a nossa igreja é muito bem iluminada. Com as luzes acesas, mesmo eu estando aqui de preto, de blazer branco, vocês conseguem me ver. Se apagar a luz, vocês não conseguiriam me ver. Então, justamente esse é o objetivo da luz. Iluminar, trazer à vista algo que antes não era possível de se ver. E Jesus levanta esse questionamento. Qual seria o propósito da luz se não fosse para iluminar? Qual seria o propósito da luz se você colocar ela de forma escondida? Se você acende uma lâmpada e você tampa essa luz da lâmpada, de nada serve. Ao mesmo tempo, se você deixar aquela luz de forma parcial, será que iluminaria da mesma forma? Então Deus começa a levantar esses questionamentos. Então, o que eu quero dizer com isso é que assim como o sal e a luz, eles têm características e eles têm um propósito, nós também temos. E qual é o nosso propósito? Nós lemos no versículo 16. Então, vamos rapidamente retornar para o versículo 16, Mateus 5, versículo 16, onde Jesus fala aos seus discípulos: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, vamos parar para entender. Nós temos uma luz. E é através disso que nós estamos emanando, que todas as outras pessoas
vão ver as coisas boas que nós fazemos e vão poder louvar a Deus. Então, que luz é essa? O que é isso que nós estamos transmitindo? Isso está descrito em João, capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz que nós temos dentro de nós é a luz da vida, a luz do próprio Cristo. Nós conseguimos ver também em Atos, capítulo 13, versículo 47. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. A luz que brilha em nós é a existência de Deus. Isso é tão profundo porque essa luz que nós temos, ela é para glorificar a Deus. Então nós temos que ter uma vida que seja uma vida condizente com os princípios cristãos. Vocês conseguem perceber a responsabilidade que isso nos traz? A responsabilidade que nós temos perante toda uma sociedade, perante ao mundo, de sermos representantes da luz de Cristo aqui na terra. E isso começou a martelar muito forte na minha cabeça. Eu comecei a pensar muito a respeito dessa responsabilidade. E eu fui ver um filme cristão, e é engraçado que a gente pensa assim, vou ver um filme para relaxar, e Deus utiliza esses momentos para falar com a gente. Então, durante o filme, tinha uma parte lá onde tocava uma música. E era um filme legendado, e eu estava lendo as traduções da letra da música. E aquilo me impactou de uma tal forma. E eu vou ler para vocês, eu não vou cantar em inglês, né? Pelo amor de Deus. Vou ler para vocês o que dizia aquela letra da música. Significava: o que estamos esperando? Por que estamos desperdiçando todo o tempo como se alguém tivesse produzindo mais? Pelo que estamos orando? Será que estamos salvando? O que faríamos se pudéssemos ser a luz que ninguém poderia ignorar? Na hora isso bateu tão forte no meu coração, porque eu parei para pensar, eu falei: Deus, será que a nossa luz está sendo ignorada? E o que nós faríamos se essa luz não estivesse sendo ignorada? Pelo que nós estamos orando, quem nós estamos salvando? E o que nós estamos esperando se nós já sabemos o que tem que ser feito? Se nós já temos as palavras de vida eterna na Bíblia? Então eu quero convidar vocês a refletir sobre isso também. A pensar junto comigo sobre essa responsabilidade que Cristo nos deu. Lembra que nós falamos sobre luz? Se essa luz está em nós, o correto seria essa luz brilhar de tal forma o qual fosse impossível se ignorar. Mas a princípio isso não está acontecendo. Então, da mesma forma que a Bíblia, ela nos diz que nós temos que ser luz, ela nos ensina a ser luz. Então é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver como nós podemos deixar essa luz brilhar. Como nós podemos refletir a Cristo. E o nosso primeiro ponto é ter a essência de um verdadeiro cristão. Então, o que é uma essência? Essência são as características, são as nossas características. Aquilo que nós realmente somos, o nosso verdadeiro eu. E é esse verdadeiro eu que ele precisa ser moldado conforme o que Cristo quer. E Cristo, como eu já disse, ele é bem didático. Na Bíblia, ele justamente nos deu uma lista de coisas que convém e que não convém a um cristão. E nós vamos começar a ler essa lista. Primeiro, nós vamos começar com o que não convém a nós cristãos. Está lá em Gálatas 5. Primeiro, nós vamos começar do versículo 19
ao 21. Então, Gálatas 5, do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, todos nós somos falhos e todos nós temos que entender que as pessoas que não conhecem a Cristo vão ter o primeiro contato dela com Cristo através de nós. Então a gente precisa parar e refletir: que tipo de Jesus eu quero mostrar para essas pessoas? Eu quero mostrar o Jesus o qual realmente Ele é? Ou eu quero mostrar um Jesus que está seguindo esses princípios que Ele já falou que não convém ao cristão? Nós temos o hábito de associar as questões carnais com as coisas sempre mais pesadas. Por exemplo, então nós sempre pensamos na imoralidade sexual, na embriaguez, na libertinagem. Mas nós esquecemos das coisas que estão presentes no nosso dia a dia e que nós fazemos com muito mais frequência, como raiva, egoísmo, inveja. Isso nós precisamos parar para pensar. Por exemplo, eu dirijo muito. Quando eu estou dirigindo lá na rua, se alguém vem e me corta, qual a minha primeira atitude? É difícil. É muito difícil. Mas nós precisamos controlar esse nosso eu carnal. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha uma frase que eles sempre utilizavam comigo, que falava assim: o que Jesus faria? Olha, isso acabava com o meu coração. Porque 99,9% das vezes o que Jesus faria não era o que eu queria fazer, ou o que eu estava fazendo. Então, constantemente nós temos que nos perguntar: o que Jesus faria? Nesse exemplo, por exemplo, que eu acabei de dar do carro, quando você está ali no carro e você ganha uma cortada, o que Jesus faria nesse momento? Eu sei que parece ser algo muito difícil, mas é possível de ter essa transformação. Nós vamos ver isso mais à frente. Se a gente parar para pensar como que tem sido as nossas atitudes dentro da nossa casa, por exemplo. Como Jesus agiria dentro da sua casa? Você está condizendo com os comportamentos de Jesus? Como que nós estamos atuando no nosso trabalho, por exemplo? Como que Jesus trataria as pessoas do seu trabalho? Você está tratando dessa mesma forma? Outro dia eu estava conversando com umas amigas e, óbvio, nós passamos por diferentes momentos na vida. Tem momentos os quais nós estamos mais nervosos, mais ansiosos. E elas estavam me contando de uma discussão. Elas falaram: olha, minha vontade era de chegar e responder a pessoa de uma forma grosseira. E aí eu comentei: agora imagina se no próximo domingo essa pessoa entra por aquela porta e vê você aqui dentro servindo e trabalhando. Qual a imagem que será que vai ficar? E a imagem da pessoa que está aqui dentro da igreja? Ou é aquela primeira imagem que agiu de forma grosseira? Então nós precisamos ter muita responsabilidade com relação a isso, porque nós representamos Cristo aqui nessa terra. Qual a impressão de cristãos que nós estamos levando para esse mundo? Eu tenho vários amigos que já me falaram: nossa, eu não gosto de cristão. Por quê? Porque fazem coisas que não condizem com o temperamento que nós estamos aprendendo aqui. Infelizmente, as ações que muitos cristãos têm por aí sujam o nome de Cristo. E nós precisamos nos atentar para isso.
Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos mostra o que não devemos fazer e Ele também nos mostra o que nós devemos fazer. Porque Ele molda o nosso perfil pecador. E a partir desse perfil pecador que é moldado, nós podemos expressar o caráter de Deus. Então agora nós vamos voltar para Gálatas no capítulo 5. E agora nós vamos ver a segunda parte. Do versículo 22 ao versículo 25. E agora nós vamos aprender um pouco mais sobre o fruto do Espírito, que é isso que nós devemos emanar, que Deus implanta em nós. Então, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Talvez você pense, mas é possível ter essas mudanças? Sim, é possível. É muito possível. Inclusive, quando nós começamos a conversar, nós falamos que Deus estava ali, Jesus estava conversando com a multidão e com os discípulos. Então, nós vamos ver através de um discípulo essa mudança, que foi Pedro. O discípulo Pedro, ele tinha uma personalidade extremamente forte. Ele era questionador, ele era impulsivo, ele era explosivo. Inclusive, numa determinada situação, onde os soldados chegaram para pegar Jesus, Pedro, sem pensar, sacou a espada e cortou a orelha de um dos soldados que lá estava. E Jesus, com toda calma, falou, basta. Pegou essa orelha e botou, curou, esse soldado que havia tido a orelha decepada. Então, esse mesmo homem que nós estamos falando aqui de um temperamento forte, impulsivo, questionador, um comportamento difícil, e que muitas vezes é similar a alguns de nós aqui. Ele caminhou com Cristo, ele viveu o ministério de Jesus. E ao final do ministério de Jesus, Jesus disse a ele, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Ou seja, essa mesma pessoa de difícil temperamento e comportamento, agora Jesus falava que a igreja estaria sendo estabelecida sobre aquela pedra. Então Pedro, ele se tornou uma referência, um exemplo de discípulo. Da mesma forma que Pedro, ele mudou a sua conduta pelo seu relacionamento com Deus, Deus está aqui também para nos mudar. Deus vem para viver dentro de mim e de você e promover essas mudanças. Deus coloca amor em nossos corações. E a partir desse amor nós podemos amar ao próximo. Deus coloca santidade em nós e a partir disto nós conseguimos manifestar um comportamento santo. Mas existe um ponto que é muito importante. Deus está aqui para trabalhar. Ele vai mudar os nossos corações. Mas no final, essa decisão vai ser sua. Lembra que nós falamos da responsabilidade? Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então você tem que ter o domínio sobre a sua língua antes de falar. Você tem que ter domínio sobre o seu corpo antes de tomar uma determinada atitude. Nós precisamos diariamente escolher matar o nosso eu e refletir se a nossa vida está glorificando a Deus da forma que deve ser feita ou não. E o mais importante é que nós falamos sobre a essência que nós temos que ter, que é a essência de um verdadeiro cristão. E a essência de um verdadeiro cristão, ela não muda, independente da situação ou do local no qual você esteja. Então, se você está passando por um momento difícil, você precisa continuar com aquela mesma essência. Se você está passando talvez por um momento mais estressante,
Você precisa continuar com aquela mesma essência que Cristo nos ensinou. E tem coisas que nós precisamos entender. Porque às vezes a gente fica orando para Deus. Deus, me muda. Deus, tira isso. Deus, tira aquilo. Mas tem coisas que você pode fazer no natural. E Deus vai agir no sobrenatural. Então nós temos sim a nossa responsabilidade de tomar cuidado com o que nós estamos transmitindo para as pessoas. O segundo posicionamento que nós devemos ter para justamente estar transmitindo essa luz de Cristo é pagar o preço e se posicionar. Eu estava conversando com um amigo sobre isso, que o mundo precisa de exemplos de cristãos. Nós vivemos em uma sociedade totalmente deturpada, onde os princípios estão totalmente errados. Nós precisamos que se levantem homens e mulheres dispostas a pagar esse preço e ser exemplo. Nós precisamos que se levantem pessoas, como foi o apóstolo Paulo, que bateu no peito e falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele tinha autoridade para falar isso. Talvez você pense: ah, mas era o apóstolo Paulo, né? Não dá para fazer comparação. Dá sim, porque o mesmo Deus que mudou o apóstolo Paulo é o mesmo Deus que está aqui e que é capaz de nos mudar. Esse Deus transformou a vida do apóstolo Paulo, que antes era chamado de Saulo. Era um perseguidor de cristãos. E após a mudança, ele passou a se chamar Paulo. E hoje é conhecido por nós como um dos maiores pregadores que teve do Evangelho. Paulo, ele teve uma experiência com Deus que o mudou. E nunca mais ele foi o mesmo. Talvez você já tenha passado por alguma experiência. Então traga à memória. Traga à memória a experiência que você teve com Cristo e que fez com que você mudasse. E se você ainda não teve, essa noite você pode ter. Porque Deus está aqui, o mesmo Deus que mudou o apóstolo Paulo e que pode mudar as nossas vidas. Deus, ele não busca pessoas perfeitas. Sabe o que ele busca? Corações sedentos e constantes. Ser um cristão de verdade não é fácil. Na Bíblia, nós vemos inúmeras histórias. Se não foi fácil para eles, por que seria fácil para nós? Eles passaram por diversas situações, os quais hoje nós temos como base e exemplo do que podemos fazer para poder passar. Mas para isso nós precisamos ter relacionamento com Deus. A vida cristã, ela não é fácil. E sabe por quê? Porque o diabo, ele vai tentar parar quem está indo pelo caminho certo. Quem está indo pelo caminho errado, ele vai deixar. Então, realmente, a pessoa não vai ter dificuldade agora. Se você está caminhando rumo ao alvo Jesus Cristo, você vai ter dificuldade nessa vida. Mas sabe qual é a beleza do Evangelho? O que é mais lindo? Porque é uma caminhada difícil. Mas nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Essa é uma promessa que Deus nos fez. Essa promessa está escrita em Mateus 28, versículo 20. Disse Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele está do seu lado, te sustentando, caminhando contigo. É difícil, mas é possível. Novamente, nós vamos ver mais um exemplo, através da vida de Pedro. Pedro, ele era um discípulo, o qual ele exercia um certo papel na frente dos demais. Ele falava mais, ele tomava algumas iniciativas. E no dia de Pentecostes, Pedro deu um testemunho. Ele falava sobre arrependimento. E naquele dia, quase 3.000 pessoas receberam a palavra e foram batizadas. Ao longo da caminhada, aquele mesmo Pedro, impulsivo, explosivo,
ele entendeu o seu papel, ele se posicionou, ele começou a pagar o preço das mudanças, ele se fez de exemplo e ele pregou a palavra para 3.000 pessoas que se converteram. Isso é mérito do Pedro? Não. Isso é o amor de Deus alcançando vidas através do discípulo Pedro. E da mesma forma, Deus pode usar as nossas vidas para alcançar 3.000, 4.000, muito mais. Mas nós temos que nos posicionar. Lembra da responsabilidade? Nós precisamos mudar a história dessa nação. Às vezes nós vivemos um evangelho muito egoísta. Um evangelho que só olha para o nosso próprio umbigo. E para coisas que, me desculpem, fúteis do nosso dia a dia. Enquanto nós temos que parar e olhar lá para fora. Olha a sociedade a qual nós vivemos. Nós temos uma luz dentro de nós que pode mudar futuros. Que pode mudar vidas. Então está na hora de nós mostrarmos para esse mundo. Mas para isso nós precisamos de pessoas cristãs. Pessoas cristãs que vão ter essa essência, que vão ter esse exemplo, esse posicionamento lá fora na sociedade. E vão mostrar para essas pessoas o amor e a misericórdia de Cristo. E aí eu volto para aquela mesma frase que eu falei da música. O que nós estamos esperando? Pelo que nós estamos orando? Quem estamos salvando? O que nós faríamos se pudéssemos ser a luz que ninguém pode ignorar? Quantos Pedros será que nós temos aqui que são potências na mão de Deus? Eu creio que vários. Mas nós precisamos entender a nossa essência e assumir essa responsabilidade, ter um posicionamento de exemplo cristão. Então, para brilhar a luz de Cristo, nós temos que ter a essência de um verdadeiro cristão. Temos que escolher nos posicionar e ser exemplo para esse mundo. E o último ponto é amar a Deus acima de todas as coisas. Eu estava ouvindo uma pregação e o pastor ele fez um questionamento. Ele falou assim: Jesus é o amor da sua vida? E ele falou que Deus, ele se torna o amor da nossa vida quando você entende que você é o amor da vida dele. Você é o amor da vida de Cristo. O Cristo, aquele Deus que estava lá em cima, no seu trono sagrado, ele se esvaziou de toda a sua majestade. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele veio aqui para a terra para se fazer carne, por mim e por vocês. A gente consegue mensurar esse amor? Meu irmão, ninguém nunca vai te amar desse jeito. Ninguém nunca vai conseguir demonstrar esse amor. E o nosso Deus, ele é um Deus tão maravilhoso que ele veio para cá, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E ao mesmo tempo o nosso Deus, ele é um Deus acessível. Isso é algo tão incrível, porque Deus, diante de toda a sua majestade, ele fica sempre atento ao nosso clamor. Em Jeremias, Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Então onde está o seu coração? Seu coração está em Deus? Ou ele está tão atarefado das coisas do dia a dia, da rotina do nosso dia a dia, com outras prioridades, e nós nem temos tempo para esse Deus? Como nós dizemos amar algo que nós nem temos tempo? O que tem tirado o lugar de Deus da sua vida? Cada vez mais eu tenho me questionado sobre isso. E esses dias eu me peguei pensando, e o sentimento que eu senti foi saudade. Eu senti saudade de Deus. E como? Como que a gente vai sentir saudade
Se Deus está do nosso lado? Eu estou o tempo inteiro na igreja, como que eu estou sentindo saudade de Deus? Mas onde estava o meu coração? Pensando em quê? Talvez você esteja aí da mesma forma, sentindo falta daquele sentimento que você já teve há tempos atrás. Saudade de sentir aquela presença forte do seu pai. Sabe aquele momento qual parece que o tempo parou e está você e o seu Deus do seu lado? Tipo aqueles momentos em que nós vivemos nos retiros, ou quem já fez geradores de vida, onde você chora, você se derrama para Deus, e ali tem cura, tem transformação, tem mudança de vida. E por que nos nossos cultos semanais isso não acontece? Por que que nos cultos de domingo nós não temos aquele mesmo derramar que nós vemos nos retiros? Se o mesmo Deus que está lá é o mesmo Deus que está aqui. A diferença é onde está o nosso coração. Lá nós fazemos questão de esquecer tudo, realmente de se retirar. Mas quando nós estamos aqui, o nosso coração ele está totalmente conturbado. Mas Deus, Ele é tão simples, que Ele só fala isso. Buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. Nada mais importa. Nada mais importa. E isso não é difícil. Não é difícil nós simplesmente entregarmos para Ele o nosso coração. Mas nós precisamos ter essa consciência. Já estou caminhando para o fim, queria pedir para o Ministério de Louvor já subir. Às vezes nós temos dificuldade de abrir o nosso coração, seja para Deus, ou seja para uma pessoa que está ao nosso lado. Às vezes você está precisando de ajuda, e tem um clamor aqui na frente, mas você não se permite vir aqui na frente receber adoração, porque você fica pensando: o que será que aquela pessoa ali do lado vai pensar de mim? Nós temos orgulho e não queremos vir na frente mostrar que nós temos dificuldades. Eu posso dizer por mim, quantas vezes eu trabalho na liderança, eu já senti vontade de vir aqui e não vim. Mas os líderes também precisam disso. Os líderes também precisam ter momentos os quais eles vão simplesmente se rasgar e abrir o coração para Deus. E nós não precisamos pensar em mais nada. Teve uma situação que aconteceu num culto de terça-feira do Wave. Nós estávamos cantando aqui e eu olhei para o lado e tinha uma adolescente ajoelhada no meio do louvor. Aquilo foi algo que queimou o nosso coração. Porque nós adultos talvez pensamos: não, a gente tem que manter a postura. Não tem postura. Se você quer se ajoelhar na presença do seu pai, se ajoelhe. Se você quer dizer palavras para o seu pai, diga. Mas adore Ele com todo o seu interior. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Porque Deus sempre tem uma palavra para mudar a sua vida. Amar a Deus acima de todas as coisas envolve amar a Deus acima do nosso orgulho, acima do nosso medo, acima da nossa vergonha. Nós precisamos estar apaixonados por Deus. Nós precisamos sentir falta de Deus e ansiar por Ele. Mas é aquela saudade que você consegue matar porque a pessoa está próxima de você. Não é aquela saudade como se a pessoa estivesse tão longe. Então essa é uma mensagem que ela nos chama à responsabilidade. Essa é uma mensagem que ela nos confronta. Mas ela não deixa de ser uma mensagem de amor. Ela é uma mensagem o qual Deus diz o que nós precisamos fazer e ser. Mas Ele nos diz como fazer. E nos diz que está ao nosso lado todos os dias para isso.
Esse é um chamado para que a gente possa ser luz lá fora, no mundo. Que nós possamos realmente brilhar essa essência. E não ter medo de se posicionar. Não ter medo de ser exemplo e pagar o preço, sim, de abrir mão de coisas da nossa vida. Mas Cristo abriu mão da própria vida dele por nós. E essa palavra, ela tem ardido no meu coração porque eu parei para pensar quantos amigos e familiares que eu tenho que ainda não conhecem a Cristo. Quantas pessoas vocês conhecem que ainda não conhecem a Cristo? E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para que o Evangelho chegue até essas pessoas? Eu aceitei essa responsabilidade. Eu aceitei essa responsabilidade de ser luz lá fora. E eu tenho certeza que Deus está incomodando corações aqui para pessoas que hoje estão tendo a luz reacendida novamente. Pessoas que talvez estavam tristes e cabisbaixas, mas hoje estão relembrando sobre o amor desse Deus e sobre as maravilhas que Ele pode fazer. Tinha muito tempo que eu não chorava na presença de Deus. Tinha muito tempo. Enquanto eu me preparava para essa mensagem, Deus me tocou de uma tal forma que eu chorei na presença dEle. Porque eu pude sentir o que provavelmente eu só tinha sentido quando? Em março, no carnaval? No retiro? O nosso retiro tem que ser aqui, tem que ser em casa. Nós precisamos deixar essa luz acesa. Nós precisamos nos entregar de todo o coração.